Olá, vamos então hoje para a resolução, tá, da nossa página 271 e 272, que foi a atividade da aula passada, tá? Vamos lá? Olha só. Então, aqui nós temos a atividade complementar do capítulo 3. Começa aqui, tá? Na questão 1, que te diz o seguinte: considere a sequência 2, 9, 16, 23 e assim por diante. Explique como ela é formada. Ó, simples. É só você observar qual a diferença. A diferença do 9 para o 2 é 7, do 16 para o 9 é 7, a diferença do 23 para o 16 é 7, tá? Então, essa sequência, tá? Ela é formada somando 7 ao termo, tá? Imediatamente anterior, ou seja, 2 mais 9, perdão, 2 mais 7, 9, 9 mais 7, 16, 16 mais 7, 23 e assim por diante, tá? Então, ela é formada sempre somando de 9 em 9. Próximo, letra B, tá? Você tem aqui agora a letra B. Quantos 7 devemos somar para obter o número 86, tá? Quantos 7, tá bom? Então, eu preciso somar 12 7, ou seja, eu preciso somar 12 vezes o número 7, sempre com um número anterior, para que eu chegue aqui no 86, tá? Para que eu possa inserir o 86 nessa sequência. Agora, você tem aqui uma sequência de números, ele te diz assim: a seguir há uma sequência de pontos. Você tem aqui um ponto, depois eu junto mais alguns pontos para formar aqui um pentágono, continua um pentágono, só que com mais pontos, continua um pentágono, só que com mais pontos. Quantos pontos há em cada figura? Isso você ia contar, né? Na primeira figura 1 ponto, 5 pontos, 12 pontos e 22 pontos, tá? Os números obtidos no item são chamados de números pentagonais. Escreva os quadrados próximos, escreva os 4 próximos números pentagonais. Olha, aqui você tem 1, 5, 12 e 22. Quem seriam os próximos números, tá? Vou fazer aqui para você. Observa que você tem aqui o seguinte. Primeiro, você tinha o número 1, tá? O número 1. Depois, você somou com o número 1, ó, aqui, ó. Tá vendo? Para você formar esse pentágono, você precisou de mais 4 pontinhos aqui para fechar esse pentágono. Então, 1 mais 4, que é igual a 5, tá? Depois você precisou, tá? Para fechar, ó, continua um pentágono, mas para fechar um segundo pentágono menor, você tinha esse 4 aqui e somou 4 mais 3, que é igual a 7, tá? Igual a 7. Então, você tinha a primeira figura com 5 pontos, 1 ponto, depois 5 pontos, depois você tinha o 4, tá? Você tinha aqui 4 pontinhos, tá? Você somou 4 mais 3, 7, ou seja, os 5 pontos que você já tinha, você somou mais 7. Ó, para eu saber a sequência, quantos outros pontos eu vou obter, eu somei o 4 mais 3. Por quê, professora? Porque aqui, ó, se você for contar somente esses pontinhos aqui de cima, sem contar com esses aqui de baixo, tá? Que nós já tínhamos eles aqui, então eu tenho aqui mais 7. Então, eu juntei aqui, além desses 5, eu juntei mais 7. Então, 7 mais 5, que é igual a 12, tá? Aqui apareceram quantos pontos novos mesmo? Ó, quantos pontos novos apareceram aqui? 4. Então, você somou 4 mais 3. Quantos pontos novos? 4 mais 3, que é 7. Quantos pontos novos apareceram aqui em cima?
7. Então, você vai somar 7 mais 3, que é igual a 10. Agora, você pega o 10 e soma com esse último número aqui, que era o 12, que é igual a 22. Então, você já descobriu o próximo termo, que foi 22, tá? Então, aqui eu tenho 22. Para você conseguir os próximos números que viriam aí, você tem agora aqui, ó, 10 mais 3, que é igual a 13, somado mais o último termo aqui, que é 22. Então, nosso próximo termo seria 35, tá? E aí, você iria somar, certo? 13, né? A quantidade de pontos que apareceram, 13 mais 3, que é igual a 16, certo? Mais o 35. Pronto, tá? 16 mais 35, 51. E assim você ia somando, somando e sempre aparecendo mais termos, tá certo? Então, olha, teus 4 novos termos seriam 35, 51, 70 e 92, tá? Aqui embaixo você tem o seguinte, o perímetro de um triângulo equilátero, perceba que é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero tem todos os seus lados iguais, tá? Então, o perímetro desse triângulo é de 57 centímetros. Chamando de x um dos lados do triângulo, obtenha a expressão para o perímetro em termos de x. Como assim? Olha só. Se é um triângulo equilátero onde todos os lados são iguais, então se eu digo que um lado é x, tá? Se eu disser que um dos lados é x, todos os outros lados também serão x. Então, quem é o perímetro? Perímetro que é igual a 3x. E ele te disse que esse perímetro é quanto? É 57, certo? Bem aqui ele falou, o perímetro é 57. Então, ó, a expressão que representa o perímetro desse triângulo está aqui em cima. 3x, que é igual a 57. Mas aqui embaixo nós temos aqui a continuação, tá? Que nos fala agora de um número, são números hexagonais, tá? Então, é a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima nessa questão. Olha só. Os números hexagonais são associados com uma quantidade de pontos de cada um dos elementos da seguinte sequência. Ó, eu tenho um ponto, para eu fechar um hexágono eu preciso de mais 5 pontos, tá? Escreva os 5 primeiros números hexagonais. 1, 6. Para eu fechar mais um hexágono aqui, olha, eu tinha 6. Então, vamos conferir quantos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, primeiro eu tinha 1, depois eu juntei, com esse 1 eu juntei mais 5 para fechar um hexágono. Agora, com esses 5 que eu já tinha, eu precisei de mais 9 para fechar um outro hexágono, tá? Então, qual a diferença entre 5 e 9? É 4. Então, eu somei mais 4 para chegar no próximo termo, tá? 6, 5 mais 4, 9. E 9, tá? Mais os 6 pontinhos que eu já tinha, é igual a 15. Então, eu continuo, tá? É a mesma coisa que nós fizemos aqui. Olha só. Continuo aqui. Essa aqui já é a nossa próxima questão, questão 4. Questão 4, tá? Você vai continuar. Primeiro você tem um ponto, depois você vai somar ele mais 5, que é igual a 6, tá? Depois você tem o 5, para chegar no 9 você precisou somar 5 mais 4, que é igual a 9, e você vai pegar esse número 9 e somar mais 6, que é igual a 15, para obter o próximo, então nosso próximo termo é 15. Teu termo aqui, tu tinha quantos pontinhos a mais você somou? 9. Então, para saber quantos pontinhos a mais você tem, é só você somar agora 9
mais 4, que é igual a 13, tá? 9 mais 4, que é igual a 13, então tu vai somar 13 mais 15, para saber que a tua próxima quantidade de pontinhos no outro hexágono, teu total é 28, tá? Você vai continuar somando. Eram 13? 13 mais 4, que é igual a 17. 17 mais o total dos outros pontinhos, que era 28. 17 mais 28, 45, tá? E você vai continuar somando. 17 mais 4, que é igual a quanto? 21. 21 mais 45. 21 mais 45, 66. E assim você vai somando para descobrir sempre o próximo termo, tá? Então, olha só. Descobriu aqui que era 45. Aqui ele quer saber qual o 10º termo. Continua somando, acompanha essa sequência que eu fui fazendo contigo, que tu vai descobrir que o 10º termo é 190, tá bom? Vamos para frente. Olha só. Tua próxima questão te diz o seguinte. A figura abaixo ilustra alguns L's que encontramos no triângulo de Pascal, tá? O triângulo de Pascal é um triângulo que nos ajuda a estudar, tá? Lá na frente, quando falarmos de binômio de Newton, mas isso muito para frente. O que você precisa saber é que nós temos aqui o triângulo de Pascal. Professora, como ele funciona? O triângulo de Pascal ele pode ser construído da seguinte forma. Olha, aqui eu tenho o número 1, tá? Número 1. Logo depois, vamos tentar construir agora um triângulo. Eu coloco desse lado, começo com 1 e termino com 1. Desse outro lado, eu começo com 1, somo aqui os dois de cima, 1 mais 1, e descobri que aqui no meio é 2, tá? 1 mais 1, e coloco o resultado bem aqui no meio, 2. E finalizo essa fileira com o número 1, tá? Continuando. 1. Começo com 1, certo? Para saber qual o próximo número, eu somo os dois de cima. 1 mais 2, 3, tá? Vou fazer aqui para você. Olha só. Triângulo de Pascal, eu inicio com o número 1. Número 1. Próxima linha, começo com 1, finalizo com 1. Minha próxima linha, eu começo com 1. Para saber qual o número que fica aqui no meio, eu somo 1 mais 1. Entre eles, eu coloco aqui o número 2. E para finalizar, professora, finalizo com 1, tá? Próxima linha, 1. 1 mais 2, entre eles aqui eu coloco 3. 2 mais 1, entre eles o número 3 também. E finalizo essa linha com o número 1. Próxima linha, 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4, e finalizo com o número 1. E assim por diante. E assim nós vamos construindo quantas linhas você quiser, sempre somando, tá, um termo ao outro. E aí, assim, ele construiu esse nosso triângulo aqui. Agora, ele quer saber o seguinte, ele quer que você observe aqui. Ele perceba aqui o seguinte, sempre que você soma, tá, os números da perna maior aqui do L, teu resultado é sempre o último número da perna menor, tá? Quando você somar aqui 35 mais 15, 50 mais 5, 55 mais 1, 56, tá? Mesma coisa aqui, 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. E aí ele quer saber o seguinte, será que isso acontece sempre? Sim, tá? Acontece sempre. A figura apresentada é o triângulo de Pascal, e a propriedade indicada sempre ocorre, tá bom? Sempre ocorre, sendo uma regularidade em construção numérica. Então, isso é normal, vai acontecer sempre. Nossa próxima questão agora fala para nós o seguinte. Uma fábrica de móveis tem 200 funcionários. Entre operários, ó, marca isso aqui, 200 funcionários, tá bom? Entre operários, montadores e estagiários. Sabendo que o número
de montadores é o dobro do número de estagiários e que o número de operários é 5 vezes o número de estagiários, obtenha a expressão que deu o total de funcionários da fábrica. Opa, interessante. Vamos fazer aqui? Ó, fazer aqui para você. Essa é a nossa questão. Vamos ver aqui. Nossa questão 6, tá? Então, vamos fazer aqui juntinho a nossa questão 6. Vou pegar aqui uma caneta aqui, que dê pra gente fazer isso aqui. Olha só. Questão 6. Questão 6. Ele te disse o seguinte: ao todo eu tenho 200 funcionários, tá? Essa fábrica tem 200 funcionários ao todo. Eu tenho um determinado número de estagiários, eu não sei, tá? Quantos estagiários tem. Já que eu não sei quantos estagiários são, vamos chamar eles, aqui, questão 6, vamos chamar eles de E de estagiários, tá? Ele nos disse o seguinte, ó, o número de montadores é o dobro do número de funcionários. Então, esses 200 funcionários são os montadores, mais os operários, mais os estagiários. Os estagiários são E, uma quantidade que eu chamei de E, tá? Os estagiários. Os montadores, tá? Estagiário, mais os montadores. Os montadores são 2 vezes o número de estagiários, tá? E os operários, que são 5 vezes o número de estagiário. Se somar tudo isso, nós vamos achar o total, tá? Que é de 200 funcionários. Então, vamos somar. E mais 2E mais 5E, que é igual a 8E, que é igual a 200. Pronto, viu? A expressão, olha, o que ele queria aqui? Tá, ele disse, cadê? Certo. Obtenha uma expressão que dê o total de funcionários da fábrica. Tá aqui, a expressão que te dá o total de funcionários da fábrica é essa. Por quê? Porque se você somar, se você resolver isso aqui, tá? Ó, vamos continuar a nossa resolução. Se você resolver isso aqui, 8E, deixa o E aqui, tá? Deixa o E aqui e passa o 8 que estava aqui, multiplicando, passa ele para o outro lado, dividindo. Quando você divide 25 dividido por 8, tá? Perdão, 200 dividido por 8 é igual a 25. Então, a quantidade de operários é quanto? É 25. Se a quantidade de operários é 25 e a quantidade de montadores é quanto? A quantidade de montadores é 2 vezes a quantidade de operários, tá? Então, 2 vezes, perdão, a quantidade de estagiários, tá bom? Então, quantidade de montadores, que é igual a 2 vezes estagiários. Se estagiários é 25, então 2 vezes 25. Os montadores são 50. Se os montadores são 50, os operários são 5 vezes a quantidade de estagiários, tá? Operários, que é igual a 5 vezes 25. Operários, que é igual 5 vezes 25, 125. Então, olha só, acabamos de encontrar a quantidade de estagiário, a quantidade de montador e a quantidade de operário, tá bom? Continuando. Um número X supera outro
8 unidades. Então, um número x é maior do que um outro número 8 unidades a mais. Sabendo que o número é 3 vezes sabendo que o número maior é 3 vezes o menor, encontre esses números. Opa! Vamos fazer aqui? Questão de número 7. Na questão de número 7, você tem aí o seguinte. Vamos calcular ela. Ele te disse assim. Um número é maior, ele supera o outro 8 vezes, ou seja, vamos chamar esse número aí de x. Ó, bem aqui ele te disse o seguinte, chame o outro número de y, tá? E monte duas equações. Duas equações? Sim. Como assim? Vamos montar então aqui as nossas duas equações. Um número que tu não sabe quem é, vamos chamar de x, é maior do que o outro, tá? 8 vezes, ou seja, x é igual a y mais 8. E esse mesmo número, x, é 3 vezes maior do que o outro número. Vamos chamar então que x é 3 vezes a quantia de y, tá? Equação 1 e equação 2. Pronto, montamos aí duas equações. Vamos resolver? Olha, vamos achar então primeiro o valor de x ou de y. Vamos ver aqui, vamos achar o valor de y, tá? Eu acabei de te dizer que x é igual a 3 vezes y. Então, aqui, vamos pegar aqui a equação 1, tá? Vou circular aqui as duas equações que nós montamos. Vamos pegar a equação 1. X, que é igual a y mais 8. Aqui onde tem x, vamos colocar esse valor aqui, porque eu acabei de te dizer que x é 3 vezes y. Então, 3y, que é igual a y mais 8. Viu? Substituir x por 3y. 3y menos y, que é igual a 8. Por que menos y? O y que estava aqui positivo, eu passei para o outro lado negativo. 3y menos y, 2y, que é igual a 8, tá? Y, que é igual a 8 dividido por 2. O 8 que estava aqui, o 2 que estava aqui multiplicando, eu passei para o outro lado dividindo. Y, que é igual a 4. Já achei o valor de y. Se eu achei o valor de y, pega aqui a equação de número 2 e vamos achar o valor de x, tá? Achando o valor de x, você tem o seguinte, x que é igual a 3y. X que é igual a 3y, tá? O que nós vamos fazer aqui? X que é igual a 3 vezes, qual o valor de y? É 4. X que é igual a 3 vezes 4, 12. Pronto, achei o valor de x e achei o valor de y, tá bom? Ok, pessoal? Próximo passo aqui, então, é resolver a questão de número 8. Resolver a questão de número 8. Tá. Quantos litros de leite contendo 4% de gordura devem ser misturados a 10 litros de leite contendo 1% de gordura, se a mistura resultante deve ter 2% de gordura? Se x é o volume de leite com 4% de gordura, então, olha, ele nos diz o seguinte, então, vamos reescrever isso que ele colocou aqui pra gente. 4% de x mais 1% de 10 é igual a 2% de 10 mais x. Que interessante. Aqui no finalzinho ele te diz assim, ó, bem aqui. Transforme a igualdade acima em uma equação. Ele quer que tu transforme isso aqui em equação. Professora, como que eu transformo isso em equação? Simples, tá? Olha como que você transforma. Lembra que eu já te ensinei a encontrar a fração de um número inteiro? Lembra? Olha aqui. Se fosse para você encontrar 3/4 de 12, tá? Você aprendeu isso lá atrás no ano passado.
você pega o número inteiro, divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. Seria 12 dividido por 4 vezes 3, e 12 dividido por 4, tá? É 3. 3 vezes 3, 9. Então, 3/4 de 12 é igual a 9, certo? Então, voltando aqui, já te dei esse exemplo, voltando aqui, olha só. Vamos colocar o 1, tá? O número 1 aqui embaixo. Vamos transformar essas porcentagens aqui em fração. Quando nós transformamos essa porcentagem em fração, então nós vamos fazer o seguinte. X dividido por 1 é x, ó. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. X dividido por 1 é x. E x vezes 4 é 4x. 4x mais 10 dividido por 1 é 10. E 10 vezes 1 é 10. 4x mais 10, que é igual a 10 mais x dividido por 1 é 10 mais x vezes 2. Então, vai ficar aqui 2 vezes 10 mais x. Pronto. Montamos uma equação e agora é só resolver. 4x mais 10, que é igual. Chuveirinho, 2 vezes 10, 20, mais 2 vezes x, 2x. Separando letra de número, nós temos 4x menos 2x, que é igual a 20 menos 10. O 2x que estava aqui positivo, eu passei para o outro lado negativo. O 10 que estava aqui positivo, eu trouxe para o outro lado negativo, tá? Ele estava positivo, trouxe negativo. Resolvendo, 4x menos 2x é igual a 2x, 20 menos 10 é 10, x que é igual a 10 dividido por 2, x que é igual a 5, viu? Então, encontramos aqui o nosso resultado, tá, pessoal? Ó, 5 litros, tá? E nossa resolução continua. Aqui. Questão de número 9. O perímetro de um triângulo é 120, tá? Se eu somar os três lados de um triângulo, é 120. Obtenha uma expressão para o perímetro, sabendo que o segundo lado é 3/4 do primeiro e o terceiro é 4/3 do primeiro e o terceiro é 5/3 do primeiro. Mas se você não sabe quanto que mede o primeiro, e agora? Ó, essa é a questão 9. Questão 9, tá? Ó, vai acompanhando aqui direitinho a ordem das questões, tá? Aqui é 6, 7, 8 e 9. Vou colocar aqui com caneta mais forte aqui pra gente identificar. 9, tá? Certo, vamos lá. Ó, ele não disse se esse triângulo era equilátero ou não, mas pelo visto não é equilátero, porque os lados não são iguais. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui vamos chamar o primeiro lado de x, o segundo lado 4x sobre 3 e o terceiro lado 5x sobre 3. Tudo isso é igual a 120, porque o perímetro é igual a 120, tá? E então, nós resolvemos. Quando você resolve, perceba que você tem aqui a soma de duas frações com denominadores iguais. Então, significa que você conserva, tá? O denominador e soma os dois numeradores. Vou fazer passo a passo com florzinha para todo mundo entender. X mais 4 mais 5, 9. Então, 9x sobre 3, que é igual a 120. Fazemos o que agora? Agora, você tem aqui a soma de um número inteiro por uma fração. Você não sabe quem é x, mas sabe que ele é um número inteiro. Então, o que você faz?
coloco 1 aqui embaixo para transformar ele em fração. Multiplica aqui os dois números de baixo. 1 vezes 3 é 3. Agora multiplica cruzado. 1 vezes 9, 9x. 3 vezes x, 3x, que é igual a 120, tá? Aqui agora, 9 mais 3, 12. 12x sobre 3, que é igual a 120, tá? 12 divide por 3? Sim, divide. 12 dividido por 3, 12x dividido por 3 é igual a 4x, que é igual a 120. Isolamos aqui o x e o 4 que estava aqui multiplicando, passamos dividindo, tá? 120 dividido, que é igual a 30. Pronto, resolvemos a questão 9, tá? A questão 9, ela queria de você, na verdade, isso bem aqui, ó. A expressão, né, que representa isso tudo. Então, a expressão que representa tudo aquilo ali pode ser essa e pode também ser essa, tá? E aí também já achamos o resultado também aqui, que é x igual a 30, certo? Continuando, para finalizar, olha só, você tem aqui questão de número 10, escreva uma expressão para o perímetro das seguintes figuras. Ó, isso aqui é um retângulo. Nesse retângulo você tem dois lados medindo A e os outros dois que medem B. A mais B mais B. A mais A, 2A, B mais B, 2B. Perímetro, então, 2A mais 2B. Não dá para somar A com B, ficamos aqui. Aqui, nesse triângulo, eu tenho dois lados que são igual a B, tá? E um terceiro lado que é igual a A. Então, aqui está errado. Vamos apagar. B mais B mais A. B mais B, 2B, mais o terceiro lado, que é A. Pronto. Aqui, cada lado, tá, tem uma medida. A mais B mais C. Então, aqui está, A mais B mais C. Todos os lados aqui medem A. Então, A mais A mais A mais A, que é igual a 5A, tá? Se eu somar isso aqui tudo. E a mesma coisa aqui, quando nós somarmos N mais N, 2N, M mais M, 2M, 2N mais 2M, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um forte abraço, espero que tu tenha entendido. Estou à sua disposição, tá? Nos horários lá disponibilizados no E-Class, ok? Fica com Deus. Que Deus proteja a tua família, tá? E em breve nós possamos estar juntinhos.